Olá, você que nos assiste aqui no Movimento Online, está começando mais uma entrevista do Movimento Saúde. Desta vez nós estamos aqui no Hospital Meridional junto com o Dr. Cláudio Borges. Ele é urologista, acabou de sair de uma cirurgia e vai conversar um pouquinho com a gente sobre transplante renal. Dia 27, domingo, é dia do doador de órgãos, certo, doutor? Isso mesmo. Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre como é feito o transplante renal, doutor. O transplante renal ele é feito utilizando órgãos que podem vir de doador vivo ou doador falecido. Então, quando o doador, a pessoa que tem insuficiência renal, tem um parente que tem a possibilidade de fazer a doação, a gente usa o doador vivo. Quando não tem essa possibilidade, a gente recorre ao doador falecido. E daí a importância da gente fazer essas campanhas de captação de órgão para estimular, porque a gente tem um déficit muito grande de rins aqui no estado. Sim, tanto no Espírito Santo quanto no Brasil, o senhor tem alguma previsão assim sobre se alguém quer entrar numa fila, né, de doação de órgãos, há uma previsão, há uma precisão de quantas pessoas estão aguardando? Aqui no estado do Espírito Santo são em torno de 800 pessoas em fila esperando um transplante renal. 800 pessoas? 800 pessoas só aqui no estado. Só aqui no estado, né? E quais são os medos mais comuns de quem espera a doação? E, assim, o que o senhor, o doutor, fala para esse paciente que está com medo de passar pelo transplante renal para poder reverter esse medo? É importante quem está na fila, é muito compreensível que tenha medo, porque trata-se de uma cirurgia de grande porte. E a gente precisa explicar para essa pessoa que com o transplante renal ela vai ter uma possibilidade de ter uma sobrevida maior. Então ela tem uma melhor qualidade de vida e também uma capacidade de ter uma sobrevida mais longa fazendo o transplante do rim, enquanto ele ficar fazendo a hemodiálise. Então esse medo ele é completamente compreensível, mas a gente precisa educar quanto à importância dele ser transplantado. O transplantado pode levar uma vida normal? O transplantado ele sai de uma situação de insuficiência renal crônica que leva ele a fazer a hemodiálise 3 vezes na semana. Então ele vai trocar essas idas na clínica de hemodiálise pelo transplante renal. É uma vida que tem uma qualidade de vida muito melhor, mas ela não chega a ser completamente normal porque ele precisa tomar remédios, medicações para permitir que esse rim tenha uma sobrevida maior. Um dos riscos, doutor, é a rejeição do rim no corpo do receptor, né? Existe outro risco para o transplantado? Justamente. Essas medicações que eu havia citado, elas são para prevenir a rejeição. Então ele vai tomar medicamentos imunossupressores para diminuir o sistema imune, para fazer com que o corpo dele não rejeite o rim transplantado. Como é um imunossupressor, ele abaixa a imunidade, então essa pessoa fica um pouco mais suscetível a infecções também. Por quantos anos o rim, né, se mantém no corpo do transplantado? A gente tem pacientes aqui no estado do Espírito Santo que receberam o transplante há 20 anos atrás com o rim funcionante. Então não tem um prazo máximo para ele ficar, isso vai depender muito da resposta individual de cada um. Em média, esse rim vai durar em torno de 7 a 10 anos, mas a gente tem pacientes que ultrapassam em muito essa média. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Para finalizar, né, tirar as dúvidas de quem está assistindo a respeito do transplante renal, qual é a evolução da medicina capixaba em relação ao transplante de rins? Aqui no estado do Espírito Santo, aqui no Hospital Meridional, a gente faz o transplante renal com doador tanto falecido quanto doador vivo. E a gente consegue ofertar a esse paciente que é o doador vivo a possibilidade de fazer a retirada do rim com a laparoscopia, que são apenas aqueles pequenos orifícios na parede abdominal. A gente faz todo o trabalho de preparação do rim e tira por uma incisão pequena na região do abdômen baixo. Mas eu acho que vale importante a gente ressaltar nessa época de campanha de captação de órgão a importância das pessoas que estão nos ouvindo conversarem com seus familiares. Porque no momento onde chegar
o falecimento, às vezes, se você não conversou isso muito bem com seus familiares antes, pode haver dúvidas de se é desejo da pessoa ou não ser doador de órgãos. Então converse com seus familiares, expressem essa vontade, se for o caso, de fazer a doação, porque a gente manifesta isso em vida para os nossos familiares, que vai ser, pela legislação brasileira, quem vai decidir isso quando houver a morte encefálica dessa pessoa. Muito obrigada a você que nos assistiu até aqui. Outras entrevistas do Movimento Saúde e outras entrevistas do Movimento Trans, do Movimento Político, você acompanha no www.movimentoonline.com.br. Até mais!